Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Como que a gente consegue fazer para se importar menos com o que as outras pessoas pensam, falam? De fato, não daquela forma de você simplesmente falar da boca para fora que você não se importa, mas ali indiretamente você está sempre usando os outros de parâmetro. Ou seja, não daquela forma onde você ainda continua sendo um escravo da opinião das outras pessoas. Quando você faz tudo contra. Quando você recebe a opinião de alguém e aí você faz o contrário do que a pessoa falou para mostrar para ela que você não a obedece. Como de fato não se importar, como de fato se blindar contra a influência das outras pessoas. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E, gente, como quase tudo aqui que eu falo nos vídeos, pra gente saber de parâmetro quando de fato uma coisa é pra gente e quando uma coisa não é pra gente, o parâmetro pra gente saber qual decisão tomar em determinado momento é olhar pra dentro, como eu sempre falo aqui nos vídeos. É meditar, olhar pra dentro, perceber o que seu coração fala, perceber o que sua intuição diz, sair da mente, transcender a mente, para você poder sentir algo que é mais sutil que os pensamentos, que é a intuição. E todo esse fenômeno de olhar para dentro, de transcender a mente, de transcender o ego, é simplesmente um movimento de você se conhecer. Porque quanto mais a gente se conhece, eu não estou falando conhecer da boca para fora, não se conhecer de forma superficial, só simplesmente armazenar dados de quem a gente é, do que os outros esperam que a gente seja, das qualidades, dos defeitos, mas é conseguir olhar para a gente mesmo, sem filtro, sem julgamento, vendo de fato quem a gente é. Não distorcer o nosso olhar quando a gente olha para a gente mesmo. Conseguir ver nu e cru que a gente é. A gente precisa primeiro se conhecer de uma forma mais profunda para a gente ir dependendo cada vez menos da opinião das outras pessoas. Cada vez menos sendo influenciado. E ser menos influenciado de verdade. Porque a gente vê muitas pessoas falando por aí que não se importam com a opinião das outras pessoas. Só que se você reparar um pouco mais profundo, com um pouco mais de critério e detalhe no comportamento daquela pessoa, aquela pessoa, ela em nenhum momento ela deixou de se importar com a opinião das outras pessoas. A vida dela continua usando de parâmetro a opinião dos outros. Só que talvez antigamente ela seguia sem questionar e hoje ela simplesmente discorda sem questionar. Qualquer coisa que outros falem para ela se torna um motivo para ela ir contra. Então, independente se você vai a favor, se você vai contra, se você ainda está usando a opinião das outras pessoas como parâmetro para você seguir a sua vida, você ainda está sendo refém da influência dos outros. Você ainda não está usando o seu próprio centro, o seu próprio ser, como parâmetro, como guia para a própria vida. Então você está sendo guiado por outras pessoas. Está sendo guiado primeiro pelo seu próprio ego e, segundo, pelo ego das outras pessoas. Porque normalmente as pessoas que dão muito palpite na nossa vida não são pessoas extremamente perceptivas. Não são pessoas que se conhecem, que se trabalham. Não são pessoas que meditam, que buscam autoconhecimento. Normalmente são pessoas que estão vivendo a vida ali no automático,
fazendo tudo que a sociedade, que a vida, que os pais falaram para essas pessoas que era o certo, que era o ideal, que era o socialmente aceito, que ia fazer com que elas fossem amadas, fossem respeitadas ou fossem temidas. Então, muitas vezes, essas pessoas elas dão opiniões que servem para elas, na visão de vida delas, com as crenças delas, mas que muitas vezes não servem para a gente, porque a gente vê a vida de uma outra maneira. A gente tem outro conjunto de crenças. E aí, se aquela pessoa fosse alguém que se conhecesse, fosse alguém que meditasse, fosse alguém que nas atitudes diárias mostrasse grande prudência, mostrasse consciência, mostrasse presença, sabedoria, a gente ainda poderia olhar para a opinião dessa pessoa, acolher a opinião dessa pessoa e dizer, não, essa pessoa, ela age de forma prudente, ela tem tranquilidade na vida, ela tem sabedoria, ela tem consciência, então eu posso acolher a opinião dessa pessoa. Só que muitas vezes as pessoas que vêm dar palpites nas nossas vidas são pessoas que não se conhecem, ou que se conhecem só superficialmente. Acham que elas são cargo, acham que elas são o papel social, elas acham que são os personagens que elas contracenam para os outros, que os outros aplaudem. Então são pessoas que muitas vezes, se alguém aplaudir elas, se alguém afirmar elas entre uma roda de amigos, elas sentem que elas são importantes, elas sentem que elas são amadas, que elas são queridas. Mas se tiver algum momento que ninguém a aplauda, que ninguém fale para ela que aquilo que ela está fazendo é o certo, essas pessoas elas se sentem extremamente desestabilizadas. Essas pessoas elas não conseguem tomar decisões por si mesmas, porque elas sempre esperam que quando ela for tomar uma decisão, alguém primeiro aplauda. E aí se ninguém aplaudir, ela vai pelo outro caminho. E se alguém aplaudir, aí ela tem um motivo para seguir. Ou seja, ela não olha para dentro, ela não sente o que tem que fazer. Ela fica baseada ali em respostas prontas, como se a vida fosse totalmente linear, como se a vida não fosse uma coisa complexa, como se as pessoas fossem robôs e a gente resolvesse as questões mais profundas através de fórmulas prontas. E a gente sabe que a vida não é assim. Mas para essas pessoas, é mais ou menos desse jeito que elas veem a vida. E muitas vezes elas podem até ter uma boa intenção quando nos dão opiniões, quando nos dão conselhos. Só que é para isso, exatamente por isso, que a gente precisa olhar para dentro. Que a gente precisa meditar, que a gente precisa ter o nosso parâmetro. Porque aí, mesmo que o que o outro fale seja racional, seja plausível, seja bom de intenção, talvez seja bom para a vida daquela pessoa. Ou talvez tenha sido bom para a gente numa determinada época, mas que agora possa não ser tão bom assim. Ou que agora a gente tenha que ir por outro caminho. Então, por isso que a gente precisa desse centro, ter um centro ao qual voltar. Ter um eixo, ter uma essência a qual a gente se conecta em momentos de problema, em momentos de adversidade. Para a gente ali intuir o que fazer. E não ficar só pensando no que é o certo, pensando no que as pessoas vão aplaudir, pensando no que as pessoas vão esperar de nós, mas seguir aquilo que é o certo pra gente. Aquilo que vai fazer a nossa alma feliz. A gente não vai mais priorizar, quando a gente tem esse olhar de essa predisposição de olhar para dentro, a gente para de se preocupar somente com o que é temporário. E a gente começa a olhar para as coisas que são reais. E as coisas que são reais são eternas. O seu nome, o seu cargo, o papel que você exerce, as pessoas que te aplaudem, que te seguem,
elas são temporárias. Elas podem estar hoje, mas amanhã pode não estar. Essa vida ela é temporária. A gente está aqui vivendo essa experiência, mas em algum momento ela vai findar. As pessoas que estão conosco são temporárias. Podem estar num relacionamento conosco agora, mas no futuro decidirem ir embora. O nosso estado do corpo atual, nossa beleza, os nossos recursos, os nossos objetos, todas essas coisas elas são temporárias. E tudo aquilo que é real é eterno. Então, o seu nome, o seu cargo, as pessoas que te seguem, que te aplaudem, os seus objetos materiais, tudo isso eles têm um prazo de validade. E por eles terem um prazo de validade, eles não são verdadeiramente teus. Como, por exemplo, a Arlie Cravo ele fala, aquilo que não é real, a vida ela varre. Mas aquilo que é real, que é nosso, a gente pode até tentar varrer, mas a gente não consegue. Então, muitas vezes a gente vai olhar para a nossa vida e a gente vai ficar se preocupando com o que é temporário, com o que é efêmero, com o que vai acabar rápido. Aquilo que não vai ficar pra gente para a eternidade. A gente vai ficar pensando em coisas que simplesmente satisfazem o nosso ego de forma temporária, mas que não trazem virtudes para o nosso espírito. Não nos fazem expandir os nossos valores, não nos trazem lições para a vida eterna. Então, a gente às vezes fica se preocupando com coisas que são efêmeras, que são momentâneas, que às vezes são coisas que até prejudicam a gente, mas a gente prefere olhar para as coisas que são temporárias. E muitas vezes a gente tenta varrer aquilo que é eterno. Só que aquilo que é eterno permanece, e aquilo que é temporário uma hora sai. Então, muitas vezes, algumas pessoas, ao dar palpites na nossa própria vida, ao dar conselhos, sugestões, e por mais que elas tenham boas intenções, se a gente não tiver um centro ao qual voltar, se a gente não tiver uma essência para a qual olhar, se a gente não medita, não procura se autoconhecer, a gente vai pegar a sugestão dessas pessoas, que são sugestões até muito boas. Só que a gente vai pôr em prática, e aí ao pôr em prática muitas vezes, essas atitudes, essas posturas que nos foram sugestionadas vão contra a nossa natureza, vão contra os nossos valores, vão contra aquilo que a gente programou antes de encarnar aqui. Então, muitas vezes, os argumentos, as sugestões, as opiniões são extremamente plausíveis. Têm fundos de verdade. Porém, a gente tem que entender se na nossa vida, naquele momento que a gente está, com o nosso nível de consciência, aquilo se aplica ou não. Aquilo é verdadeiro ou não. Só que se a gente não olha para dentro, se a gente não medita, o parâmetro que a gente vai usar para julgar, para discernir se algo serve ou não, é o nosso próprio ego, é a nossa mente. E a mente, gente, ela é dual. Uma hora ela tá falando a favor de algo e uma outra hora ela tá criticando aquela mesma coisa. Então, ao mesmo tempo, uma hora você decide fazer algo e em outro momento você decide já não fazer mais. Quando a gente está apegado à nossa própria mente, vem alguém e fala uma coisa pra gente e a gente pensa, realmente, vou fazer isso que essa pessoa falou, ela tá certa. E aí 10 minutos depois, ao conversar com outra pessoa, a gente já sai daquela conversa com outra opinião. A gente não tem opinião própria, a gente não tem valores próprios. E a gente não tem esse eixo, não tem essa opinião própria, porque a gente não tem um centro para voltar. A gente está baseado naquilo que é efêmero, naquilo que é contraditório, naquilo que é dual, que é a mente, que é o ego. Então o tempo todo ele está indo para lá e está indo para cá. Então você não tem um centro, não tem um eixo. Quando você fala que algo é de um jeito,
Qualquer coisa que aconteça contrária a isso, você já desacredita, você não tem fé. Porque a fé ela não é baseada em lógica. A fé ela não é baseada em razão. A fé ela é algo que transcende isso. É claro que não se baseia numa fé cega, onde você ignora tudo e simplesmente de forma teimosa, com uma cabeça dura, pensa que aquilo é daquele jeito. Mas é um fenômeno de compreensão. Você já viu, já compreendeu. É uma sabedoria. É mais que inteligência. É mais que raciocínio. Então você consegue olhar para algo, pensar em algo, tomar uma atitude baseada em uma coisa mais sólida, que não vai mudar com a opinião de uma, duas, quatro, cinco pessoas. Porque quando você medita, quando você olha para dentro, você sente verdade naquilo, você sente uma confiança, você ora, e aí quando você ora, você sente que aquele é o caminho. Você sente que aquele é o caminho que seus amigos espirituais, que seus mentores dizem para você seguir. E aí muitas vezes, muitas pessoas, ao conviver com a gente, ao ver a gente tomando algumas atitudes, vão lá e falar, eu não acho que isso é o certo, eu não acho que isso aqui é bom, eu não acho que isso vai te dar dinheiro, eu não acho que isso vai te trazer sucesso. E dependendo da situação, dependendo do quanto você está conectado ou desconectado de si mesmo, você vai até duvidar, você vai falar assim, será que é mesmo? Pode ser. Só que no momento que você medita, que você olha para dentro, que você transcende, pelo menos naqueles segundos, o próprio ego, a mente, e você olha para a realidade oitavas acima, você vê claramente que aquilo que você tem que fazer, porque aquilo é que toca o seu coração, porque aquilo não vai prejudicar ninguém, porque você não está olhando para uma coisa que é temporária, que é efêmera, você está olhando para algo que é eterno, para algo que vai te trazer aprendizado, para algo que vai enriquecer o seu espírito, a sua sabedoria, para algo que muitas vezes vai ser meio chato para você, meio tedioso, meio desconfortável, mas algo que vai te trazer algo melhor no futuro, algo que vai fazer você crescer. Só que para você conseguir ter esse discernimento, não basta simplesmente você decidir as coisas pela sua própria cabeça, de uma forma teimosa. É necessário esses momentos de solitude, de aquietamento do próprio ego, para você poder olhar para a realidade sem julgamento, sem preconceito, sem crença nenhuma. E aí nesse olhar é que o seu ser consegue falar. É nesse olhar, nesse estado meditativo, que a sua intuição fala com você, quando você dá abertura. Porque ela tem a possibilidade de estar o tempo todo falando para você. Mas como a gente ainda está aprendendo, como a gente ainda tem muito para evoluir, muito para crescer, a gente não dá essa abertura. Então, de repente, um problema acontece e ao contrário da gente meditar, olhar para dentro e perceber o que tem que ser feito, a gente fica querendo resolver as coisas na nossa raiva, na nossa ansiedade, na nossa pressa, na nossa impaciência, através do nosso próprio ego, através das nossas próprias idealizações, das nossas próprias crenças. Eu não pergunto o que é o melhor para todos, não pergunta o que vai me fazer crescer espiritualmente, o que vai me trazer uma lição, o que vai fazer expandir minha luz, o que vai fazer, qual é a coisa aqui que me traz algo eterno e não só temporário, o que é que vai me trazer bons frutos no futuro. Esse olhar que a gente tem quando a gente está prestes a tomar uma decisão ou quando a gente tem que escolher sobre algo, a gente adquire quando a gente passa a meditar. Quando a gente passa a criar um espaço na nossa vida de quietude do próprio ego, e aí nesse estado a gente dá essa abertura para a nossa intuição falar, a gente dá essa abertura para os nossos mentores aconselharem, trazerem sugestões,
inspirar pensamentos, inspirar ideias. Que às vezes é isso que a gente precisa entrar no eixo, se equilibrar, para a gente receber aquilo que a gente precisa fazer. Para a gente receber uma sugestão, uma intuição. Às vezes a gente não precisa de nada, às vezes o que a gente precisa não é fazer alguma coisa. Esse é o engraçado, às vezes o que a gente precisa é não fazer nada. Às vezes a gente precisa ficar sentado, quieto, deixar o nosso ego quieto, nossa mente quieta, que aí vem a resposta. Enquanto a gente está lá querendo fazer, querendo resolver tudo na nossa própria ansiedade, muitas vezes a gente atrapalha o processo, a gente atrapalha o auxílio, a ajuda espiritual que a gente já está tendo. Então os mentores estão lá querendo ajudar a gente, só que a gente está lá encucado em fazer a gente mesmo, em realizar a gente mesmo, e a gente não dá abertura para eles poderem ajudar, que é o trabalho deles. Que eles fazem isso de muito bom grado. Só que a gente não dá essa abertura. A gente fica ali com a nossa cabeça teimosa, pensando, não, eu vou resolver, porque eu vou fazer, porque isso é o certo, porque fulano falou que é assim, eu vou fazer assim. E muitas vezes a gente faz coisas que a gente se arrepende mais tarde. Então, às vezes a gente conversa com alguém e essa pessoa tem um lado bélico, tem um lado agressivo, e aí a pessoa fala com a gente, que se fosse eu ia falar mesmo, porque se fosse eu ia xingar, eu ia brigar, eu ia bater. E aí a gente sai daquela conversa alimentando o ódio, alimentando o rancor por alguém, alimentando a raiva, e a gente faz algo que no final a gente se arrepende, porque a gente não teve eixo, a gente não teve equilíbrio. A primeira pessoa que apareceu sugestionando a gente para brigar, a gente foi lá e seguiu a opinião daquela pessoa, nem meditou, nem olhou para dentro, e simplesmente seguiu aquilo. Porque foi o fulano que falou. Sim, mas você é quem decide se aquilo que o fulano falou, você vai pôr em prática, ou você vai simplesmente deixar para lá. É você que escolhe. Não tem como pôr a responsabilidade daquilo que a gente faz na sentença das outras pessoas. E afinal, quem é essa pessoa? É uma pessoa equilibrada? É uma pessoa amorosa? É uma pessoa com consciência? Ela se autoconhece? Ela tem sabedoria de vida? Nos problemas que aquela pessoa passa, ela tem equilíbrio? Ela tem calma? Ou mesmo se desequilibrando, ela ainda consegue ter jogo de cintura para lidar? Ela tem resiliência? Não, ela é uma pessoa desequilibrada, ela é uma pessoa que é muito raivosa, que briga à toa, que para onde vai arruma problema. Então por que você está ouvindo essa pessoa? Por que a opinião dessa pessoa tem que ter mais peso do que o que seu próprio coração fala? Tem que ter mais peso do que seus próprios valores. Então às vezes a gente precisa se perguntar isso. Às vezes a gente põe pessoas como autoridade na nossa vida, sendo que essas pessoas não têm responsabilidade para ter essa autoridade. Então, às vezes, a gente leva em consideração a opinião de pessoas que não se conhecem, que não olham para dentro, que são focadas em brigar, em discutir, que não querem melhorar, que não querem lidar com os seus defeitos, com as suas limitações, que não querem se tornar uma pessoa melhor, que querem ficar ali estagnadas no mesmo local. E muitas vezes a gente pega essas pessoas como autoridade. E para a gente conseguir trazer autoridade para a nossa própria vida, para a gente conseguir ser uma autoridade para a gente mesmo, a gente precisa olhar para dentro. Não é com táticas prontas, não é com dicas infalíveis, é olhando para dentro, é meditando, é deixando o ego passivo, é transcendendo a mente, é expandindo a própria luz, é levando a própria energia, é aprendendo, é batendo a cabeça na parede muitas vezes, é passando por processos dolorosos. É assim que a gente aprende. E é assim que a gente vai levando aquilo que o nosso coração fala, aquilo que a gente sente interiormente, na nossa intuição, como autoridade na nossa vida. E aí, quanto mais a gente se conhece, mais a intuição vai se tornando uma verdade pra gente. Porque a gente percebe que no momento que a gente segue, realmente as coisas dão certo, as coisas se amenizam, problemas são resolvidos, ou problemas simplesmente deixam de existir. A gente recebe ajuda, a gente recebe livramento, porque a gente soube seguir a intuição. A gente não ficou ali com a nossa cabeça teimosa.
Mas para isso a gente precisa se conhecer, a gente precisa olhar para dentro. Isso não é um processo rápido da noite para o dia, é um processo longo, que exige cuidado, exige atenção, exige meditação, exige muitas vezes terapia, exige entrega, coragem para você ter na hora de olhar para dentro, para você não fugir, para você não querer se anestesiar, não querer esquecer. Então é um trabalho, mas é um trabalho que frutifica em coisas boas. É um trabalho que te edifica, é um trabalho que você vai levar para o resto da sua vida. É um valor eterno, é uma coisa que não é temporária, que é real. Então, para a gente parar de ficar dependendo da opinião das outras pessoas, ou parar de ficar contradizendo tudo que os outros dizem, para se mostrar forte, para se mostrar superior, ficar fazendo as coisas porque fazer as coisas contrárias ao que o outro diz, para mostrar que o outro não manda na gente, porque isso também é ser refém da opinião do outro, para a gente conseguir sair dessa dualidade, dessa escravidão da opinião dos outros. Não vai ser a gente fingindo que a gente é forte, fingir que a gente é sábio, mas olhando para dentro, vendo o que a nossa intuição diz, deixando o ego quieto, vendo o que o nosso ser diz. E aí a gente vai tendo uma certeza, vai tendo uma confiança na vida, uma confiança na nossa intuição, uma confiança no caminho que a gente está seguindo, nos aprendizados que a gente vem tendo, uma confiança na luz. E aí a nossa própria opinião vai se tornando uma autoridade pra gente. E aí você acolhe com muito carinho aquilo que o outro falou, você acolhe, você respeita, você agradece, você diz que você vai pensar, que você está considerando, mas quem bate o martelo no final é você. Porque vai se tratar da sua vida, do seu plano encarnatório, das suas escolhas, dos seus aprendizados, do seu nível de consciência, daquilo que faz seu coração vibrar, e não aquilo que se trata do que o outro espera de você, do que o outro quer de você, do que o outro exige de você, do que o outro acha que é melhor para você ou não, do que o outro acha que vai enriquecer mais, que vai trazer mais sucesso, que vai fazer você ser mais aplaudido, mais amado. Você se baseia, você bate o martelo quando você olha para dentro. Você percebe, me falaram isso, me falaram aquilo, o que é que meu ser me diz, o que é que a minha intuição me fala, o que é que os meus amigos espirituais que vêm mais do que qualquer um dizem para mim fazer. E aí orando, meditando, criando essa abertura para ser um canal de receptividade. Então você dando essa abertura, você vai intuindo em cada momento o que fazer. E você percebe que não se trata de respostas prontas. Cada momento exige uma resposta diferente, porque os momentos eles não se repetem. Cada momento é único e é novo. Mas para você conseguir ter uma resposta única que serve para aquele momento, você precisa ter meditado. Porque senão você vai se basear em respostas prontas de momentos que já passaram e que talvez não sirvam para esse momento. Não para esse seu atual nível de consciência. Não para aquilo que você quer realizar na sua vida. Então é por isso que eu falo tanto de meditação aqui, de autoconhecimento. Porque é isso que vai fazer com que a gente olhe para as situações com um olhar mais claro. E vai fazer com que a gente tenha assim respeito com a opinião das outras pessoas, mas que a gente consiga de fato ir diminuindo a influência e a expectativa dos outros sobre nós, o poder que a opinião dos outros tem sobre nós. E aí, coisas que nos incomodavam, que a gente tinha tanto medo, passam a não dar mais tanto medo, passam a não nos influenciar tanto. Assim, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês, que tenha feito sentido para vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal. E eu vou ficando por aqui.